Bem-vindo ao quarto episódio da série sobre raízes da Umbanda. A gente já tem falado aqui no canal um pouquinho sobre o descobrimento do Brasil, sobre toda a escravidão, sobre toda a dificuldade, a carta de alforria e tudo mais. E hoje eu quero começar falando sobre a Umbanda e o porquê que ela foi criada. Então vamos lá, né? Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carol e hoje eu quero falar para vocês sobre o porquê do nascimento da Umbanda. Eu não vou contar para vocês como nasceu a Umbanda e tudo mais, porque eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Então eu ia estar falando mais do mesmo. Já tem um vídeo onde eu explico que a Umbanda nasceu lá no século XX, lá em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, através de Zélio Fernandino de Moraes, onde o Caboclo das Sete Encruzilhadas determinou que ali ia começar a religião da Umbanda. Então, isso eu gostaria que vocês assistissem nesse vídeo em específico, porque ela tá mais explicadinho, e eu fiz o vídeo voltado apenas a isso, então eu acredito que vocês assistindo esse vídeo, vocês vão conseguir entender melhor como funciona, como que nasceu a Umbanda, tá bom? Mas eu quero falar sobre esse processo da Umbanda, sobre essa migração dessa religião aqui para dentro da nossa vida. Como vocês sabem, a Umbanda ela não nasceu assim do nada, né? Ela nasceu através de uma necessidade e foi a junção de várias religiões, como a religião católica, kardecista, candomblessista, e ao longo do tempo foi aderindo a algumas outras opções de religião. Só que essa religião, na verdade, ela foi criada por um motivo que até então muitas pessoas não tinham conhecimento, porque não é falado, né? Que é sobre a dor e a resistência do povo negro. É sobre, depois da abolição da escravatura, em 1888, onde o povo se viu perdido, né? Então a religião, ela meio que foi introduzida por conta de uma necessidade, porque o Brasil, sendo o Brasil, ele sempre quer tirar o dele da reta, então ele sempre faz as coisas para agradar aqueles que são dependentes dos governantes, mas no fim das contas é tudo uma fachada para ferrar com o povo, e foi o que aconteceu. O Brasil deu a carta de escravatura para o povo negro, né? Porque já estava na hora, já estava tendo muito burburinho onde já se viu, né, ter a escravidão. Só que eles simplesmente abandonaram o povo negro. Eles falaram assim, ó, a partir de hoje vocês estão livres, sejam felizes, façam da vida de vocês o que vocês quiserem. Mas eles não deram asilo nenhum, eles simplesmente excluíram esse povo da sociedade, excluíram de forma brutal. Eles não deram emprego, não deram lugar para morar, não deram trabalho, não deram nada. Esse povo ficou abandonado, ficou sem saber o que fazer da vida. E esse povo que foi abandonado, eles se viram numa situação em que eles tiveram que procurar formas de sobreviver. Então foi daí que começou a surgir as favelas, porque eles não tinham para onde ir, não tinham onde morar, então começaram a construir casas em morros, sem saneamento básico, sem estrutura adequada para isso, para que eles pudessem ter um lugar para pelo menos viver, já que foram abandonados pela sociedade, né? E a Umbanda, quando ela é criada com um olhar para essas pessoas que foram excluídas, como se essas pessoas não existissem. Imagina você que foi roubado do seu país, que foi escravizado por muito tempo, então você meio que só sabe fazer isso,
você não fala direito o idioma do país, você não tem dinheiro para comprar comida, você não tem dinheiro para comprar um lugar para você morar e você fica abandonado, marginalizado, sem ter como decidir o que você vai fazer da sua vida. Essas pessoas são as pessoas que hoje são tratadas como se elas fossem ruins, mas quem foi ruins com elas fomos nós, aqueles que abandonaram, que chutaram elas igual cachorro. Então a Umbanda ela foi criada para isso, para acolher essas pessoas que já não tinham mais para onde ir, não tinham mais fé, não tinham mais liberdade, não tinham mais escolha. A Umbanda, ela aceitou todo mundo que era rejeitado pela sociedade. A Umbanda, ela foi um grito de dignidade pela nossa ancestralidade. Foi um grito para mostrar que nós ainda vamos sobreviver, porque nós temos força para continuar sobrevivendo e lutando pela nossa liberdade. A Umbanda lutou para que esse país em que a gente vive hoje não apagasse toda a dor e sofrimento que foi causado aos nossos povos originários. A Umbanda luta até hoje para mostrar que esse país ele tem sim uma história e que não é a história contada nos livros, que não é a história romantizada por aí, que é uma história de muita luta, muito sofrimento, muita força, muita garra. É por isso que a Umbanda existe. A Umbanda existe por causa daquele índio lá atrás que lutou para conseguir manter a sua tribo viva. É por causa daquele negro que foi escravizado e que trouxeram ele de um outro país para ele apanhar e passar fome. É por isso que a Umbanda luta. A Umbanda luta para ela poder fazer justiça, não com as próprias mãos, mas para que ela possa transformar a vida das pessoas. As pessoas que estão vindo agora, que não passaram por isso, mas que podem ser espíritos que já passaram por isso, para que elas possam trabalhar esse sentimento dentro delas e não permitir que esse sentimento as corroam, as consumam. Como já foi dito aqui nessa série, ou eu não me lembro se foi nessa série ou se foi na série Desmistificando a Umbanda, depois você dá uma olhadinha lá, foram criadas linhas de trabalhos para a Umbanda. E essas linhas de trabalho, elas não foram criadas à toa, por bobagem. Elas foram criadas para que espíritos com conhecimento, com sabedoria, pudessem compartilhar aquilo que vinha de dentro deles, para que pudesse ajudar pessoas como nós, que têm os seus sofrimentos, as suas tristezas, para que pudesse ser trabalhado isso, para que a gente pudesse mudar o rumo da história, uma história que estava tão ruim. Cada linha de trabalho, ela entrega uma missão. Cada linha de trabalho tem uma responsabilidade. A responsabilidade deles é trazer aquilo que eles passaram para que nós possamos enxergar que aquilo que eles viveram foi tão doloroso e mesmo assim eles conseguem enxergar a felicidade no mundo. A linha dos pretos velhos, por exemplo, é uma linha que ela fala muito sobre sabedoria e resiliência. É uma linha que trouxe muito consigo os espíritos de antigos escravos, de pessoas que sofriam muito, e hoje eles transmitem amor, eles transmitem humildade, eles transmitem sabedoria. Hoje eles são a representação viva, apesar de não estar mais encarnado, mas eles são a representação viva da nossa ancestralidade. São eles que mostram que a fé ela deve ser inabalável. São eles que mostram que a resistência, apesar de às vezes ser um pouco difícil, ela tem que ser pacífica.
porque a briga não leva a nada, não leva a lugar nenhum. E com as suas palavras, com a sua doçura, com a sua forma de falar calma e profunda, eles conseguem nos ensinar a importância da paciência, do perdão, da fé, do amor ao próximo. Imagina escravos que apanhavam, que passavam fome, que eram torturados e que hoje são seres tão evoluídos que eles trazem esse ensinamento de amor. Os caboclos, eles trazem muito essa força dos indígenas que eram guerreiros, que traziam a força da terra, da natureza, a favor deles, para que eles trouxessem respeito à natureza, para que eles pudessem trazer respeito aos povos. Essa linha dos caboclos é uma linha muito curandeira, é uma linha muito protetora, é uma linha de guias espirituais muito poderosos. Com eles a gente pode aprender a ouvir através do silêncio, porque às vezes a gente está tão habituado com a movimentação do dia a dia, com a falação, que a gente acaba esquecendo que o barulho da natureza pode te trazer algum retorno. Então eles ensinam a silenciar os ouvidos para que a gente possa ouvir o que a natureza tem a nos ensinar. Já a linha dos Erês, ela é uma linha muito especial. Ela é uma linha que traz a leveza entre o meio da dor. É uma linha que te mostra que você pode enxergar a bondade até nos momentos difíceis. Os Erês, eles eram crianças que vinham através de estupros, eram crianças que apanhavam muito, eram crianças que eram separadas dos pais, eram crianças que sofriam muito quando eram encarnados. E mesmo com essa dor e sofrimento, quando eles vêm até nós, eles nos trazem a alegria, eles nos trazem a felicidade, porque eles mostram que por mais que tenha sido difícil, por mais que tenha sido sofrido, eles querem que a gente entenda que o mundo não é só isso, que o mundo também tem alegria, que a gente tem que buscar enxergar alegria nas coisas difíceis da vida. Por mais que aquele Erê apanhou quando era criança, hoje ele vem com um sorriso de orelha a orelha, porque ele aprendeu a perdoar. Então os Erês nos ensinam muito sobre o perdão. Os Erês, eles nos ensinam também a trazer a nossa criança interior, nos ensinam a brincar, nos ensinam a sorrir, nos ensinam a ter esperança. São eles que nos tiram da tristeza. Então, quando você estiver triste, pensa neles, porque eu tenho certeza que a tristeza vai embora. A linha dos malandros, os sobreviventes, aqueles que precisam da esperteza. Até então eu ia falar só das primeiras 3 linhas, né, que são as linhas iniciais da Umbanda, mas como que eu vou falar das linhas principais e não falar da linha dos malandros, aqueles que tiveram que batalhar ao meio ao caos. Nesse período da abolição, quem estava lá eram os malandros. Os malandros eram aquelas pessoas que tiveram que aprender a viver no meio daquele caos, que tiveram que aprender a sobreviver na linha da malandragem. Não digo na linha da maldade, eu digo na linha da malandragem. Tiveram que aprender como se alimentar, aonde morar. Então não tinha como deixar a linha da malandragem passar batida, não é mesmo? Os espíritos da malandragem, eles estão muito ligados a espíritos urbanos, a classes marginalizadas, a espíritos que viveram em meio à exclusão e à injustiça dos povos, né? É uma linha que simboliza muito a resistência, a resiliência, a força de vontade, a garra. É uma linha que traz muito sobre inteligência, sobre jogo de cintura, sobre saber
inverter as situações para que as coisas elas caminhem num rumo mais fácil, com mais sabedoria. Então eles mostram como sobreviver com mais astúcia, com mais agilidade, com mais dignidade. Eles mostram que o mundo, apesar dele não ser sempre justo, mas nós podemos lutar pelo que nós acreditamos. E a última linha que eu queria trazer aqui para vocês nesse episódio, apesar de também ser uma linha secundária, né? É uma linha complementar no caso, mas é uma linha que ela tem uma representação muito grande, que é a linha dos marinheiros, que é a linha onde há o equilíbrio entre a água e a vida. Os marinheiros eram aquelas pessoas, aqueles negros que não aceitavam vir como escravos aqui para as nossas terras. Então muitos deles se suicidavam no mar, outros infelizmente morriam através de doenças, através de fome. Então a linha dos marinheiros foi uma linha muito sofrida, e por isso que eu não tinha como deixar trazer aqui junto com esse, digamos assim, primeiro episódio sobre a linha das entidades, né? Apesar de ser a continuação da série Raízes da Umbanda, eu queria falar um pouquinho sobre as linhas para vocês. E essa linha, ela traz uma força incrível, porque, como eu falei, é uma linha de povos que morreram durante essa trajetória da escravidão. Então é uma linha que busca trabalhar os sentimentos mais profundos, que buscam trazer essa energia do mar, essa energia acolhedora de Mãe Iemanjá. É uma linha que busca trabalhar com sentimentos muito profundos. É uma linha que acaba simbolizando bastante dor por conta de todo o sofrimento que aconteceu na época da escravidão, né? É uma linha que apesar de tudo, ela busca trazer paz, ela busca tentar encontrar o equilíbrio, por mais que às vezes as ondas do mar são fortes e afogam, elas também podem ser tranquilas e acolhedoras, você pode boiar nela, pode sentir a onda do mar. Então é uma linha que tenta te ensinar que com o balanço do mar você pode transmutar uma energia que está te machucando no seu interior. É uma linha que ensina a navegar através das tempestades da vida de forma com fé e serenidade. E aí a gente entra nas outras linhas, né? As outras linhas eu vou trazer no próximo vídeo, porque eu quero falar um pouquinho mais sobre elas. Quero fazer um vídeo exclusivo sobre elas. E quero dizer para vocês que a Umbanda, apesar de ter as linhas principais e as linhas complementares, cada uma tem a sua responsabilidade, cada uma tem a sua função. A Umbanda, ela é amor, a Umbanda é acolhimento, a Umbanda é justiça espiritual. Então todos os espíritos que querem trabalhar conosco, eles são aceitos. A linha do marinheiro e a linha do malandro trouxe junto com as linhas principais, porque foram as linhas mais atingidas durante o período da escravatura, do período em que foi a colonização. E como eu quis fazer essa introdução, eu já aproveitei o engajamento, né? Mas aí o próximo vídeo eu vou falar um pouquinho melhor sobre as outras linhas. Mas eu quero dizer para você que a Umbanda é uma religião de fé, é uma religião de amor, é uma religião de resistência, de luta, é uma religião de garra. O pouco que eu falei aqui para vocês já mostra o quanto ela nasceu de um abandono, mas o quanto ela se esforça para ela florescer cada vez mais forte, para que a Umbanda cresça dentro do coração mais puro, para que a Umbanda possa tornar o coração das pessoas um coração mais amável, mais afável. Eu sei que
que a história da Umbanda tem muito mais por trás do que tudo isso que eu tenho dito para vocês. O meu foco não é ser uma historiadora da Umbanda, mas é abrir a mente de todo mundo e fazer com que aos poucos vocês consigam enxergar o que é realmente a Umbanda. Parar de viver apenas no modismo e entender que a Umbanda ela tem um princípio muito maior, que ela tem uma raiz muito grande, que tem um contexto histórico de muita dor e sofrimento, que o nosso trabalho aqui na Terra, para nós umbandistas, é um trabalho muito sério. O nosso trabalho é realmente oferecer cura espiritual. Muitas pessoas que vêm até nós pedindo ajuda, na verdade, o espírito dela está tão machucado por ter vivido tanta coisa em vidas passadas, que esse problema que ela está vivendo agora é só a ponta do iceberg de tudo que ela já viveu. E nós, com o nosso olhar, com o nosso carinho e amor, a gente pode tornar essas pessoas ainda melhores, pode ajudar essas pessoas. Então, vocês que estão gostando desse vídeo, continuem assistindo, porque tem mais alguns vídeos, mais alguns episódios para vir, e cada episódio tem a sua importância, cada episódio vai desmistificando coisas que provavelmente vocês nunca pararam para pensar. E eu sinto que conforme eu vou desbravando tudo isso e conhecendo um pouquinho mais sobre cada linha, conhecendo um pouquinho mais sobre a história da Umbanda e o porquê ela existe, eu sinto que eu fiz a minha melhor escolha de ter entrado para essa religião. Eu sinto que essa religião que eu não fui criada para ela foi criada para mim. Porque é a religião que transforma a vida. É uma religião que transformou a minha vida e que tem transformado a cada dia. E que eu espero que transforme a vida de vocês também. Então, se vocês gostaram do vídeo, eu peço que se inscrevam no canal, que curtam o vídeo, para que a gente possa sentir que está valendo a pena fazer essa série, para que a gente possa continuar cada vez mais e que mais e mais pessoas possam se sentir contaminadas com essa história e queira lutar junto com a gente, que queira fazer a diferença, queira mudar, queira tirar toda essa energia ruim que paira sobre a nossa terra. E é isso, eu vou deixar vocês com essa reflexão. Eu espero que vocês pensem sobre tudo isso, reflitam e quem sabe não vira um debate bem gostoso aqui pra gente poder conversar, tá bom? Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo. Tchau!